Se eu relatar essa história, é possível que nunca mais me vejam da maneira que costumavam, mas sinto que é essencial compartilhá-la, pois existem coisas que não podem ser esquecidas. Existem sofrimentos que devem ser revelados para que não voltem a acontecer. Chamo-me Dona Lupita, tenho 78 anos e um sem número de histórias para narrar. Algumas histórias são belas, outras nos fazem rir, mas esta não se classifica como uma história bonita. Antes de iniciar, gostaria de saber de onde vocês estão acompanhando este relato. Aproveitem e se inscrevam no canal, além de deixar um like no vídeo. Isso é de grande ajuda para mim. Várias pessoas me observam e enxergam uma idosa com cabelos brancos, mãos rugosas e um olhar fatigado. Eu pensava que minha vida se resumiu a preparar refeições para meus netos, cuidar da casa e aguardar o tempo passar. No entanto, o que eles ignoram é o que eu precisei realizar para continuar viva até hoje. Eu era uma menina que viveu no México durante a década de 1960, um período em que tudo era complicado. Vivíamos sem luxos e sem carro. Minha mãe fazia serviços de lavanderia para os outros, enquanto meu pai trabalhava apenas quando tinha vontade. O aspecto mais negativo daquela casa era ele, meu pai. Um homem que falava pouco, mas gritava muito, com mãos pesadas, o aroma de tequila enraizado em sua pele, e um olhar que fazia você desviar o olhar sem precisar dizer uma só palavra. Ele era o tipo de homem que silenciava até os vizinhos ao passar pela rua. Um homem que ninguém se atrevia a confrontar. Desde a minha infância, ele agredia minha mãe. Eu observava e escutava, mas não conseguia agir, pois as situações eram dessa forma. Minha mãe costumava dizer que um casamento é compartilhado tanto nos momentos de alegria quanto nos de tristeza, e, para ela, restaram apenas os momentos tristes. Eu amadureci muito rápido. Com apenas 9 anos, eu já era capaz de cozinhar. Quando ela veio ao mundo, minha mãe estava bastante debilitada, e fui eu que fiz a troca de suas primeiras fraldas e a embalei durante as suas primeiras noites de choro. Eu havia prometido a mim mesma que ninguém faria mal à minha irmãzinha, mas falhei nessa promessa. Habitávamos em uma casa modesta em uma pequena cidade de Jalisco, próxima a um rio que cortava a localidade. Não se tratava de uma casa de tijolos, mas sim daquelas construídas em madeira que tremiam com qualquer vento mais forte. No interior, há 3 quartos: a cozinha, o quarto dos meus pais e o pequeno quarto onde eu dormia com Carmela. Minha mãe era uma mulher esquelética, de rosto vincado pelo cansaço, sempre de vestido estampado e guaraches velhos. Sorria raramente, mas quando fazia, tudo parecia se tornar um pouco mais leve. Carmela era completamente diferente. Possuía olhos brilhantes, um sorriso contagiante, falava muito e estava sempre criando narrativas sobre princesas e castelos. Eu gostava de ouvi-la, pois, em sua mente, éramos habitantes de um local encantador, mas era só a porta se abrir e os passos pesados do meu pai ecoarem para que aquele universo ruísse. Ficávamos nervosas. A refeição precisava estar pronta e o copo dele, repleto. Ele chegava e, caso estivesse embriagado, apenas xingava. Quando estava sóbrio, a situação era ainda mais grave, pois ele agredia. E nós concordávamos com isso. Pois, o que mais poderíamos realizar? Quando eu tinha 12 anos, comecei a perceber algo peculiar. Minha irmã, que estava dormindo profundamente, começou a ter pesadelos. Despertava às 12 badaladas da noite em prantos, e quando eu questionava, ele apenas me envolvia em seus braços e afirmava que não poderia me revelar. No início, imaginei que fosse temor em relação ao nosso pai. No final das contas, quem não sentiria temor em relação a ele? Mas, com o tempo, fui percebendo que não se tratava de um medo qualquer. Ela passou a se esconder sempre que ele chegava. Enquanto antes ela corria para se divertir no pátio, agora permanecia em silêncio. Enquanto anteriormente solicitava a minha mãe que a carregasse, agora permanecia em silêncio em um canto, encolhida como um pássaro machucado. Até que, em uma noite, fui despertado por um ruído. Passos. Meu pai nunca andava pela casa de madrugada, sempre dormia pesado, roncando alto, mas naquela noite ele estava acordado. Deixei o quarto sem fazer barulho. O corredor estava em penumbra, mas a luz do quarto dos meus pais estava acesa. E foi nesse lugar que encontrei meu pai de joelhos ao lado da cama, minha irmãzinha encolhida com os olhos bem abertos,
e minha mãe sentada no canto, envolvendo seu próprio corpo com os braços, chorando em silêncio. Era uma imagem que ficou gravada em minha mente para sempre. Aí compreendi tudo e algo em meu interior faleceu. Naquela noite, eu segurei Carmela em meus braços até que ela adormecesse, mas eu não consegui dormir. Permaneci acordada, ouvindo os sons da casa, percebendo a presença do homem cruel do outro lado da parede, e tomei a decisão de que não podíamos continuar naquele lugar. Mas como se livrar disso? Para onde podemos ir? Como persuadir minha mãe de que eu estava sem forças para continuar? Nos dias que se seguiram, mantive-me observadora. Percebi como minha mãe evitava olhar sempre que meu pai fazia qualquer contato com Carmela, e como suas mãos se cerravam quando ele chamava minha irmãzinha. Ela tinha plena consciência, sempre soube, mas permanecia em silêncio. Em uma noite, após Carmela adormecer, dirigi-me à cozinha e me posicionei ao lado da minha mãe, que estava lavando a louça. Precisamos ir, mãe, eu falei com ela. Ela interrompeu seu movimento. Permaneceu encarando o prato na pia, em silêncio. Mãe, você tem ideia do que ele faz? Ela os olhos fechou. Não é possível. Para onde deveríamos ir? Qualquer outro lugar é superior a este. Ele se calou e, por fim, me encarou. Foi ali que, pela primeira vez, percebi que minha mãe estava assustada. Não é que eu tenha medo dele, mas sim receio de realmente agir. Receio de alterar nosso destino. Nessa noite, sem que ele notasse, começamos a traçar nossos planos de escape. O que nos consome por dentro muitas vezes não é visível. Por vezes ocorrem no mais completo silêncio, e esse silêncio pode ser de uma intensidade ensurdecedora. Algo se transformou dentro de mim desde aquela noite. Eu já tinha consciência de que minha vida jamais se compararia à de outras meninas, mas testemunhar minha irmã naquela circunstância foi como experimentar a pressão constante de um punho comprimindo meu peito. Carmela estava sob minha tutela. Não consegui defendê-la na hora em que mais precisou de mim, mas não iria cometer o mesmo erro novamente. Sempre vi minha irmã como um verdadeiro sol. Era o tipo de garota que conseguia tornar qualquer situação divertida. Mesmo os dias mais difíceis se tornavam mais leves quando eu criava narrativas com as velhas bonecas que tínhamos ou quando saíamos para colher goiabas no quintal. Mas, após aquela noite, Carmela se transformou. Parou de jogar, parou de se comunicar tanto, parou de rir. Seu silêncio me causava calafrios. Se anteriormente ela saía apressadamente para fora assim que o sol surgia, agora permanecia dentro da casa, refugiando-se em qualquer lugar que parecesse seguro. Se antigamente me apertava nos braços, agora fugia do toque. Quando ele se aproximava, ela levantava os ombros e se tornava ainda menor do que já era. Sentia como se quisesse sumir. Minha mãe estava assistindo. Eu tenho certeza de que ele percebeu isso. Nos dias que se seguiram, percebi como seu olhar acompanhava Carmela por toda a casa, como ela segurava com força as mãos no avental que meu pai se referia como minha irmã, e como seus olhos reluziam com lágrimas que jamais se derramavam. Ela estava ciente, mas fazia de conta que não percebia. Eu tinha vontade de gritar com ele. Queria questioná-lo sobre a razão de não tomar nenhuma atitude. Eu gostaria de compreender como ele podia tolerar que algo desse tipo ocorresse sob sua própria casa. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha resposta. Ela também sentia medo. Meu pai sempre demonstrou crueldade, mas seu comportamento em relação à minha mãe era ainda mais severo. Quando ele a agredia, não se tratava apenas de um tapa. Era um golpe dado com força, repleto de raiva e ódio. Observei minha mãe passar dias inteiros sem conseguir se levantar da cama. Vimos os hematomas roxos que ela tentava cobrir com as mangas do vestido. Na calada da noite, escutei os sobressaltos. Minha mãe também foi prisioneira, e o mais terrível é que ele tinha plena consciência de que ninguém se atreveria a desafiá-lo. Eu continuava a insistir para que Carmela jogasse. Eu tentava narrar histórias para ele da mesma forma que ela fazia comigo. Certa vez, enquanto organizava as bonecas no chão e a convidava a se juntar a mim, ela me olhou e respondeu: "Não quero mais brincar." Aquilo foi como um golpe no ventre. "Mas você sempre quis jogar", eu afirmei a ele. Ela balançou a cabeça em negativa. "Já não sou uma garotinha." Carmela era uma menina de apenas 7 anos. 7º ano.
E aquele ser humano grotesco já havia tomado tudo o que lhe pertencia. Senti uma pressão na garganta, mas as lágrimas não vieram. À sua frente, pois se eu sucumbisse, quem estaria ao meu lado para me apoiar? Você ainda é jovem, Carmela. Ainda é possível jogar. Ela simplesmente se encolheu de ombros, e foi nesse momento que percebi que, se não agisse, minha irmã apagaria de dentro para fora. Naquela noite, permaneci sentado à beira da cama, observando Carmel enquanto ela dormia. Estava sempre se mexendo. Balbuciava palavras sem nexo. Eu sonhava mal todas as noites. De repente, percebi que ela começou a chorar enquanto dormia. As lágrimas deslizavam por seu rosto, enquanto seus lábios vibravam. Aquilo ultrapassou meus limites. Segurei a mão dela e tomei a única atitude que me restava. Eu fiz uma promessa a ele de que nos afastaríamos daquele lugar. Vou te salvar, Carmela. Juro, mesmo dormindo. Ela apertou minha mão e naquele momento soube que não podia esperar mais. A partir daí, minha mãe e eu precisávamos fazer algo. Precisávamos fugir. No dia seguinte, esperei meu pai sair para o trabalho e fui para a cozinha, onde minha mãe estava lavando a louça. Mamãe, temos que ir agora. Ela ficou imóvel de costas para mim, esfregando um prato que já estava limpo há muito tempo. Para onde, filha? Não temos ninguém, não temos para onde ir. Qualquer lugar é melhor do que aqui. Continuou a lavar o prato, depois colocou-o na pia e soltou um longo suspiro. Então, em voz baixa, ele disse algo que eu nunca esquecerei. Ele vai nos matar. Fique aí, Lara. Minha mãe não estava errada. Meu pai não era o tipo de homem que deixava escapar algo. Se tentássemos fugir e ele nos descobrisse, o que faria? Eu não sabia, mas sabia que ficar era pior. Temos que tentar. Se não formos agora, não vamos aguentar. Minha mãe virou-se para mim, olhos inchados, rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. Segurou meu rosto com mãos trêmulas. Tem certeza? Concordiai. E foi aí que começamos a planejar nossa fuga. Eu sabia que meu pai era um homem mau. Eu sabia desde pequena, desde as primeiras vezes que vi minha mãe encolher quando ele levantava a voz, desde os primeiros tapas que ele me deu só porque eu estava no caminho dele. Mas o que ele fazia com Carmela, isso era pior que tudo. Nessa casa o medo era uma presença constante. Estava em cada canto, em cada olhar evitado, em cada respiração contida. Quando ouvíamos o barulho da porta abrindo no final da tarde. Porque o pior momento do dia era quando meu pai voltava do trabalho, era quando tínhamos que medir cada movimento, cada palavra. Qualquer coisa errada era motivo para ele se irritar, e quando ele se irritava, alguém pagava por isso. Aprendi rápido a me tornar invisível. Aprendi a limpar a casa como ele gostava, a colocar comida na mesa sem olhar nos olhos dele, a nunca responder. Mas Carmela ainda era muito pequena e por mais que tentasse, não sabia desaparecer. Nos primeiros anos, meu pai nem prestava muita atenção nela. Mas então, quando ela começou a crescer, algo mudou. Eu vi nos olhos dela. Eu vi na forma como ele a olhava, como dizia o nome dela em um tom diferente, como insistia que ela se sentasse ao lado dele na hora do jantar. Minha mãe também assistia. E eu vi minha mãe assistindo e nunca falávamos sobre isso. Só que Carmela começou a mudar. Ele não queria mais dormir no nosso quarto. Sempre encontrava um jeito de acabar no meio da cama da nossa mãe, abraçada a ela como se isso pudesse impedir algo. E cada vez que isso acontecia, no dia seguinte meu pai ficava mais furioso. Tirava os pratos contra a parede, gritava com a minha mãe. Dizia que estávamos mimando a menina. Uma noite, Carmela acordou gritando. Assustiai-me. Tentei sacudi-la, mas ela estava em pânico. Chorava, agitava-se. Em meio ao choro, ele me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Não me deixe ir. Não deixe. Fique aí paralisada. Tentei acalmá-la, mas sabia o que isso significava. E soube ali que, se não saíssemos daquela casa, minha irmã não sobreviveria. O medo me consumia, mas uma coisa me mantinha de pé. Tinha que ser forte. Mas o que significava ser forte numa situação como esta? Porque não podíamos simplesmente sair pela porta e fugir. Não tínhamos ninguém, não tínhamos dinheiro, não tínhamos para onde ir. Meu pai controlava tudo. Cada centavo que entrava naquela casa,
cada passo que minha mãe dava. Então começamos a planejar. Foi minha mãe quem teve a ideia de guardar um pouco do dinheiro que ela fazia para as vizinhas. Não era muito. Algumas moedas por semana que ele escondia dentro de um buraco no colchão. Eu também comecei a juntar. Pegava as moedas soltas que encontrava nos bolsos das calças do meu pai quando lavava a roupa. Era um plano perigoso. Se ele descobrisse, estávamos perdidas, mas não tínhamos escolha. O problema era que ele estava ficando cada vez mais atento e um dia tudo desmoronou. Aconteceu num domingo. Meu pai sempre bebia mais aos domingos. Ele ficava o dia inteiro jogado na cadeira do pátio resmungando. Mas naquela noite ele estava mais quieto do que o normal, sentado à mesa, girando o garfo na mão, olhando para minha mãe de uma maneira que me fez gelar. Você está diferente, disse de repente. Minha mãe não respondeu. Ele bateu o garfo na mesa. Sim, você está diferente. Vocês duas estão estranhas, você e aquela menina grandona. Ele me olhou. Engoli em seco. O que eles estão tramando? Minha mãe tentou rir, tentou fingir que não era nada, mas eu sabia que ele já suspeitava. Eu sabia que o perigo estava cada vez mais próximo. E naquela mesma noite Carmela desapareceu. Acordei no meio da madrugada e vi que não estava na cama. Meu coração acelerou. Levantei-me de um salto, corri até a sala. Nada! A porta do quarto dos meus pais estava fechada. Parei em frente a ela com a respiração contida, sentindo todo o meu corpo tremer, mas não tive coragem de entrar. No dia seguinte, Carmela voltou a falar menos do que antes. Voltou a evitar olhar nos nossos olhos, mas, acima de tudo, voltou com um silêncio que me destruiu por dentro. Foi naquele dia que minha mãe decidiu que iríamos embora. Não importava como, não importava o que acontecesse depois. Só precisávamos sair dali antes que fosse tarde demais. Nunca vi minha mãe tão decidida, nunca vi tanto medo em seus olhos. E eu sabia que se passássemos mais uma noite ali, nunca mais sairíamos. A fuga tinha que acontecer agora. Naquela manhã, minha mãe não disse uma palavra, apenas me olhou de maneira diferente, como se quisesse gravar minha imagem antes que o dia terminasse. Seu rosto estava pálido, os olhos inchados de uma noite sem dor. Eu sabia que ele estava com medo. Eu também tinha, mas não tínhamos mais opção. Carmela acordou quieta, como sempre. Sua pele parecia ainda mais pálida do que o normal e ele nem sequer tentou pegar seu pão com café. Ela apenas ficou sentada, encolhida na cadeira, segurando as próprias mãos como se precisasse se agarrar a algo para não desmoronar. Meu pai estava diferente. Levantou-se tarde, mais calado do que o normal, os olhos ainda mais pesados do que o habitual. Observava-o de esguelha, tentando entender se ele havia notado algo, se sabia o que estávamos planejando. Minha mãe disfarçava, tentava agir como se nada estivesse acontecendo, mas era difícil enganar um homem que passou a vida inteira encontrando motivos para nos castigar. Saiu para o trabalho mais tarde do que o normal, parando na porta por alguns segundos antes de atravessar o pátio e desaparecer na rua de terra. Ficamos ali sem respirar, esperando que o som dos passos se dissipasse. Então, minha mãe se virou para mim. É hoje. Meu coração parou por um segundo. Já não era um plano, uma ideia no fundo da nossa cabeça. Agora era real. Tínhamos pouco tempo. Minha mãe tirou o colchão do lugar e pegou as poucas notas que tínhamos juntado ao longo dos meses. Era quase nada, mas era tudo o que tínhamos. Corri para o quarto. Peguei nossas roupas mais quentes, um pedaço de pão e uma garrafa com água. Carmela não perguntava nada, apenas fazia o que pedíamos, como se estivesse em outro mundo. Minha mãe saiu para buscar um pacote de roupas que tinha deixado na casa da vizinha, Dona Rosa. Era a única pessoa na rua que às vezes nos olhava com pena, mas nunca se metia. Eu sabia que ela sabia. Todos sabiam, mas ninguém dizia nada. Quando minha mãe voltou, o sol já começava a se pôr e foi aí que percebemos o pior. Meu pai não tinha ido trabalhar naquele dia. Estava sentado no portal da casa, com os olhos fixos na rua, o cigarro entre os dedos. Não foi ao refeitório. Não saiu para brincar, ficou ali esperando. Minha mãe ficou gelada. Vi quando suas mãos começaram a tremer, quando seus olhos se encheram de desespero. Ele sabia, não sei como,
Não sei se ouviu algo ou se notou a mudança em nosso comportamento, mas ele sabia e agora estávamos presas ali com ele. A noite caiu lentamente, trazendo consigo um peso sufocante. Minha mãe tentava agir com normalidade, mas suas mãos estavam frias. Carmela tremia sem dizer uma palavra. Eu sentia todo o meu corpo pulsando de medo. Meu pai jantou sem dizer nada, mas quando terminou deixou os talheres na mesa com força e olhou para minha mãe. Vamos dormir cedo hoje. Nunca dizia isso. Meu estômago revirou. Minha mãe assentiu, mas vi seu rosto perder toda a cor. Ela sabia o que isso significava. Ele ia nos trancar. Ele se certificaria de que não fuguíssemos. E quando as luzes se apagassem, Carmela não estaria segura. Minha mãe me olhou e naquele instante nós duas entendemos. Não podíamos esperar, não podíamos deixar a noite chegar. Peguei na mão de Carmela e senti seu pulso acelerado. Minha mãe levantou-se devagar, foi para o fogão como se só fosse aquecer um pouco de água. Meu pai estava sentado na cadeira bebendo um copo de tequila, observando cada um de nossos movimentos. Então, minha mãe fez algo que eu nunca tinha visto fazer. Ele jogou a chaleira no chão. O barulho foi forte. A água quente espirrou para todos os lados. Meu pai levantou-se furioso, xingando. Foi nesse momento que minha mãe me olhou. Cor. Jalé Carmela pela mão e saímos pela porta da cozinha. O ar frio bateu no meu rosto e o som da voz do meu pai veio atrás de nós como um trovão. Corremos sem olhar para trás. O pátio parecia infinito. O caminho de terra parecia escorregadio. Carmela Tropko. Quase caiu, mas eu a segurei e continuei correndo. Ouvimos um barulho. Meu pai gritando, a porta batendo com força, minha mãe gritando de volta. Meu coração acelerou. Ele ia pegá-la. Ia matá-la. Mas então a voz dele foi ficando mais distante. Minha mãe tinha ficado para nos dar tempo de escapar. Quando percebi isso, chorei. Chorei porque minha mãe tinha ficado para trás, porque talvez nunca mais a visse. Mas, acima de tudo, chorei porque, pela primeira vez em anos, soube que ele nunca mais tocaria na minha irmã e isso era tudo o que importava. O frio da madrugada cortava nossa pele como facas. O vento levantava a poeira do caminho de terra e cada passo que dávamos parecia uma luta contra o próprio corpo. Mas eu não podia parar, não podia soltar a mão de Carmela, não podia olhar para trás. O medo nos empurrava para frente como se meu pai estivesse logo atrás, pronto para nos arrastar de volta para aquele inferno. Carmela respirava com dificuldade, soluçando entre os passos. Eu sabia que estava no limite, mas o que eu podia fazer? Não podíamos simplesmente parar e descansar. Olhava para os lados tentando reconhecer algo no caminho escuro. Não podíamos voltar para casa. Não tínhamos para onde ir, então continuamos correndo. A cidade ficava longe, mas eu sabia o caminho. Durante os anos, quando minha mãe me mandava buscar algum remédio na farmácia ou comprar pão na lojinha, eu prestava atenção. Sabia onde começavam as primeiras casas, onde ficava a delegacia, onde as ruas se tornavam pavimentadas. Mas tudo parecia tão distante agora. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som dos nossos passos e pelas nossas respirações ofegantes. De vez em quando, um cachorro latia ao longe e meu coração acelerava pensando que alguém poderia nos ouvir. Carmela começou a tropeçar. Só mais um pouco, sussurrei apertando a mão dela. Temos que continuar. Não me respondeu, apenas me seguiu. Cega de medo e cansaço. Eu não sabia o que aconteceria quando chegássemos à cidade. Não sabia se alguém nos ajudaria, se encontraríamos minha mãe. Não sabia nada. Só sabia que não podíamos parar. O tempo passou lentamente e cada metro percorrido parecia uma eternidade. Até que finalmente avistei as primeiras luzes da vila. Meu coração acelerou. Mas então surgiu outro problema. Para onde ir? Não podíamos simplesmente sentar no banco e esperar o amanhecer. Precisávamos de um lugar seguro. Meus olhos percorreram a rua deserta. As portas das casas estavam fechadas. As janelas escuras. Ninguém por perto. Então me lembrei de Dona Rosa. Era nossa vizinha, mas tinha uma irmã que morava na cidade. Uma vez, quando fui com minha mãe entregar roupa lavada, ouvi-a comentar que sua irmã morava em uma casinha perto da igreja. Era nossa única opção.
Apertei a mão de Carmela e continuei pela rua tentando lembrar o caminho. O coração batia forte. O medo ainda pulsava no meu peito. A qualquer momento eu esperava ouvir os passos do meu pai atrás de nós, que ele surgiria das sombras e nos arrastaria de volta. Mas isso não aconteceu. As ruas estavam vazias e a cidade dormia. Depois de alguns minutos, avistei a pequena igreja no alto da ladeira, e de um lado, a casinha simples com um pequeno pátio. Era ali. Aproximei-me do portão e olhei para a casa. Nenhuma luz acesa. Bati na porta com as mãos trêmulas. Nenhuma resposta. Bati de novo, desta vez com mais força. Depois de alguns segundos, uma luz fraca acendeu-se lá dentro. O som de passos chegou até a porta. Abriu-se uma fenda. Era uma senhora magra com o cabelo preso em um coque baixo e olhar desconfiado. Quem é? Perguntou. Engoli em seco. Precisamos de ajuda. Ficou me olhando por alguns segundos, analisando meu rosto, meu estado, Carmela encolhida atrás de mim. Então ele abriu um pouco mais a porta. Quem as mandou? Dona Rosa, disse rapidamente. É nossa vizinha. Entrecerrou os olhos tentando entender se ele estava dizendo a verdade. E então finalmente abriu a porta. Treino. Meus joelhos quase cederam. Jalé Carmela para dentro e assim que cruzamos a porta, senti como se finalmente pudesse respirar, mas o medo ainda não havia terminado. A senhora nos fez sentar à mesa da cozinha e nos olhou com mais atenção. Digam-me, o que aconteceu? Eu sabia que não podia contar tudo para ele. Se ela soubesse, talvez tivesse medo de nos hospedar. Nosso pai nos bate. Foi o que consegui dizer sentindo um nó na garganta. E fugimos. Minha mãe devia nos encontrar, mas minha voz falhou. Seu rosto suavizou um pouco. Eles têm para onde ir? Neguei com a cabeça. Ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando as consequências. Então soltou um longo suspiro. Podem ficar aqui esta noite. Amanhã veremos o que fazer. Quis chorar. Quis agradecer de joelhos, mas só consegui segurar a mão de Carmela e sussurrar. Estamos seguros agora. Ela me olhou ainda com medo nos olhos, mas pela primeira vez em muito tempo também havia um brilho de esperança. A cozinha de Dona Marlene, irmã de Dona Rosa, cheirava café recém-feito e madeira velha. O relógio de parede fazia um barulho rítmico, um tic-tac lento que preenchia o silêncio. Carmela e eu sentamo-nos lado a lado, ainda respirando fundo, tentando entender onde estávamos. A noite parecia mais escura lá dentro, como se todo o medo ainda nos acompanhasse. A cada pequeno ruído lá fora, meu coração acelerava. Eu sabia que meu pai não se renderia facilmente. Não era o tipo de homem que deixava as coisas escaparem. Dona Marlene colocou uma xícara de café na minha frente e outra para Carmela. Só apertei a borda da xícara e sussurrei. Ela virá. Dona Marlene não disse nada por um momento. Seu olhar pesava sobre mim, analisando, tentando entender. Vão tomar banho antes de dormir. Parecem ter corrido uma maratona. Nem soube como responder. Era verdade. Parecíamos ter corrido para salvar nossas próprias vidas. Levei Carmela ao banheiro, e pela primeira vez em dias, vi minha irmã relaxar um pouco quando sentiu a água quente na pele. Esfregava-se devagar, como se estivesse tentando tirar algo que não se via. Queria dizer algo para aliviar esse peso. Queria dizer a ele que tudo ficaria bem. Mas, como prometer isso se nem eu sabia o que aconteceria? Depois do banho, voltamos para a cozinha, onde Dona Marlene já havia preparado 2 colchões no quartinho pequeno dos fundos. A cama era de madeira e rangia, mas parecia um luxo comparada com o chão duro onde dormíamos em casa. Carmela deitou-se primeiro, com os olhos ainda carregados de medo. Mamãe vai nos encontrar? Perguntou em voz baixa. Senti o nó apertar minha garganta. Sim, eu menti. Ele segurou minha mão e fechou os olhos. Eu, por outro lado, não dormi. Fiquei acordada ouvindo cada som da noite, cada galho que rangia lá fora, cada farol que passava pela rua fazia meu coração acelerar. E se ele descobrisse onde estávamos? E se ele batesse na porta no meio da madrugada? E se ele estivesse vindo nos buscar? A ideia me fez sentar na cama e apertar os joelhos contra o peito. Desejava que minha mãe estivesse lá. Queria que ele aparecesse pela porta com o cabelo desgrenhado e aquele olhar de sempre,
mas a verdade era que ele poderia estar morto agora. Fechei os olhos e me forcei a respirar devagar. Aquela noite fiz uma oração silenciosa. Não era uma oração comum. Não pedi felicidade, nem sorte, nem futuro. Pedi apenas que minha mãe estivesse viva, que encontrasse uma maneira de escapar daquele inferno e que de alguma forma nos reencontrássemos. O sono veio lentamente, carregado de cansaço e medo. No meio da madrugada sonhei com a minha mãe. No sonho, ela corria. Corria como eu tinha corrido e, ao fundo, meu pai gritava. O sol ainda não tinha nascido quando acordei. Meu corpo estava pesado. Os músculos doíam como se eu tivesse sido espancado. O colchão era macio, mas minha cabeça parecia cheia de pedras. A primeira coisa que fiz foi olhar para o lado. Carmela ainda dormia, com as feições serenas, mas os punhos cerrados contra o peito, como se tentasse se proteger mesmo em sonhos. Suspirei profundamente tentando entender onde estava. Então me lembrei, tínhamos fugido. Minha mãe ficou para trás e eu não sabia o que aconteceria agora. O quartinho de trás onde estávamos era pequeno, com uma janela de madeira entreaberta. O vento frio entrava arrepiando minha pele. Lá fora, os primeiros ruídos da vila começavam a surgir. A latida de um cachorro, uma carroça passando, o assovio distante de algum homem indo para o trabalho. Coloquei o cobertor sobre Carmela e levantei-me devagar. Minhas pernas ainda tremiam da corrida da noite anterior. Saí do quarto em silêncio, tentando não fazer barulho. Dona Marlene já estava acordada. Ela estava na cozinha, vestida com um vestido floral simples, o cabelo preso em um coque baixo, coando café. O cheiro amargo encheu o ar. Ele me olhou sem dizer nada por alguns segundos, depois pegou uma xícara e serviu o café, colocando-o sobre a mesa. Sente-se. Obedece. Meus dedos envolveram a xícara tentando absorver aquele calor. Dona Marlene puxou uma cadeira e sentou-se em frente a mim. O que você pensa em fazer agora, menina? A pergunta me pegou de surpresa. O que você estava pensando em fazer? Não sabia. Minha única ideia era fugir. Não pensei no depois. Olhei para o chão, apertando a esperança de ver minha mãe. Dona Marlene ficou me olhando e senti meu rosto queimar. E se ele não vier? Engoli em seco. Essa era a pergunta que eu estava evitando. E se minha mãe estivesse morta? E se ele nunca conseguisse escapar? Minha garganta fechou e as lágrimas ameaçaram brotar, mas eu não conseguia chorar. Na frente da Dona Marlene. Ela suspirou e tomou um gole do próprio café. Eles não podem ficar aqui. Essas palavras atingiram como um soco no estômago. Eu sabia, claro que eu sabia, mas ouvir isso em voz alta fazia tudo parecer ainda pior. Não tenho para onde ir, murmurei. Dona Marlene não respondeu imediatamente, apenas ficou ali me analisando. Então, como se estivesse tomando uma decisão, ele disse: tem um convento aqui na cidade. As freiras acolhem moças que precisam de ajuda. Franziu a testa. Convento. Eu não sabia muito sobre conventos ou freiras. Eu sabia que elas eram religiosas. Eu sabia que eles usavam aquela roupa preta. Eles podem te ajudar, ela continuou. Podem te dar um teto. Um prato de comida até que se encontrem. Não queria dizer, mas ambas sabíamos. Minha mãe talvez nunca nos encontrasse. Apertei os dedos contra a xícara de café, sentindo calor na pele, tentando me agarrar a algo que não fosse o medo. Eu as levarei depois do almoço, disse ela, levantando-se e começando a arrumar a cozinha. Continuei sentada sem saber o que sentir. Não era um lar, mas era um lugar seguro, afinal, talvez fosse o melhor que pudéssemos ter. Voltei para o quarto, sentei na beira do colchão e fiquei olhando Carmel dormir. Minha mãe estaria bem. Você saberia que conseguimos escapar? Ou ele a parou? Fechei os olhos, afastando os pensamentos ruins. Tinha que ser forte por mim, por Carmela e, acima de tudo, por minha mãe. O dia passou lentamente. Depois de tantas noites em claro, de tanta tensão e medo, meu corpo pedia descanso, mas minha cabeça não permitia. Cada ruído na rua me fazia sobressaltar, cada sombra na janela me fazia pensar que meu pai estava ali, pronto para nos arrastar de volta. Carmela também parecia inquieta. Mesmo quando tentava brincar com uma boneca velha que Dona Marlene lhe emprestou, seu olhar estava vazio, distante, como se,
mesmo estando segura, ainda estivesse presa em algum lugar escuro dentro dela. O tempo arrastou-se até que o sol atingiu o ponto mais alto do céu. Foi quando Dona Marlene finalmente quebrou o silêncio. É hora de irmos. Eu sabia que não podíamos ficar ali para sempre, mas ouvir essas palavras fez meu peito apertar. Olhei para Carmela, que segurava a boneca entre seus dedos finos. Não me olhou, apenas apertou os lábios e assentiu lentamente. Dona Marlene pegou um rebozo de dentro do armário e amarrou-o na cabeça antes de se virar para nós. Venom. Levantei-me devagar e peguei na mão de Carmela. Ela apertou a minha com força, como se me dissesse que estava ali, que ainda estava comigo. Saímos para a rua e senti o sol quente bater em meu rosto, trazendo uma luz que parecia cruel demais para o peso que carregávamos. O povo estava acordado. Agora, diferente da noite anterior, quando passamos despercebidas entre as sombras. Homens empurravam carroças cheias de frutas. Mulheres conversavam de porta em porta. Crianças corriam descalças, levantando poeira do chão de terra. Tudo parecia tão normal como se o nosso pesadelo nunca tivesse existido, mas existiu. E eu sabia que mesmo longe ele ainda podia nos alcançar. O caminho até o convento foi curto, mas pareceu uma eternidade. Cada passo me fazia sentir que eu me afastava ainda mais da minha mãe e isso me dava um nó na garganta. Quando finalmente chegamos, meu peito se apertou. O convento era uma construção simples, com paredes altas e brancas, e um portão de ferro que rangeu quando Dona Marlene o empurrou. O cheiro de flores vinha de um jardim bem cuidado no meio do pátio. Tudo era tão silencioso que me pareceu outro mundo, longe da realidade suja e barulhenta das ruas. 2 freiras caminhavam do outro lado do pátio e uma delas nos viu primeiro. Era uma mulher mais velha, com olhos fundos e um rosto que carregava muitas histórias. Quando ele se aproximou, não fez barulho, apenas nos olhou analisando cada detalhe da nossa presença ali. Quem são essas meninas? Sua voz era suave, mas tinha autoridade. Dona Marlene respirou fundo antes de responder. São filhas de uma mulher que apanha do marido. Fizeram o que puderam para fugir. A freira ficou em silêncio por alguns instantes. Depois baixou os olhos para Carmela, que apertou ainda mais minha mão e se escondeu atrás de mim. Foi aí que vi seu olhar mudar. Não fez perguntas, não pediu explicações, apenas assentiu. Eles precisam comer, disse. Assenti lentamente. Ela fez um gesto para que entrássemos e foi apenas quando cruzamos o portão que percebi o quão exausta eu estava. Meu corpo parecia feito de chumbo e o peso que eu carregava nos ombros parecia ter dobrado. Seguimos a freira até um refeitório pequeno onde algumas meninas vestidas com roupas simples lavavam pratos e varriam o chão. O cheiro de sopa enchia o ar. Ele puxou uma cadeira para nós e fez um sinal para que nos sentássemos. Fiquem aqui. Vou procurar algo para eles comerem. Carmela não soltou minha mão nem por um segundo. Olhei ao redor e vi que algumas das meninas nos observavam curiosas, mas nenhuma se aproximou. Era um mundo novo, um mundo que não sabíamos se seria nosso lar. Quando a freira voltou, colocou 2 pratos fundos na nossa frente. A sopa ainda soltava vapor e o cheiro de legumes fez meu estômago roncar. Comandice. Carmela pegou a colher primeiro. A primeira mordida fez seus olhos se encherem de água. Talvez porque fazia dias que não comíamos bem, ou talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, tínhamos comida sem medo de que alguém nos tirasse o prato das mãos. Segurei a colher com dedos trêmulos e levei a sopa à boca. Era simples. Mas estava quente e era nossa. Dona Marlene ficou de pé ao nosso lado por um tempo, observando-nos. Quando Carmela terminou a segunda colherada, soltou um suspiro e virou-se para a freira. Eles não têm para onde ir. A freira apenas assentiu. E foi naquele momento que soube que nossa nova vida começaria ali. Mas, no fundo, uma pergunta continuava martelando dentro de mim. Onde estava minha mãe? Tinha conseguido escapar ou a tínhamos perdido para sempre? Os dias dentro do convento passavam lentamente. O silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo som das vassouras, arrastando a poeira das pedras, pelo canto das freiras durante as orações e pelo tilintar das colheres nos pratos durante as refeições. Para algumas meninas, aquele lugar era um lar. Para outras, era um refúgio temporário, um lugar onde se escondiam do mundo até poderem recomeçar em outro lugar. Para Carmela e para mim era uma pausa,
mas uma pausa não era o mesmo que segurança. Desde o primeiro momento em que nos sentamos naquele refeitório, uma única pergunta me atormentava: onde estava minha mãe? No começo, tentei acreditar que ele logo nos encontraria, que de alguma forma conseguiria escapar e nos procuraria lá. Mas os dias passaram, depois semanas e nada. As freiras nos deram roupas, nos ensinaram a rezar antes das refeições e nos deram um canto para dormir, mas nada disso preenchia o vazio dentro do meu peito. Despertava no meio da noite, com os olhos perdidos no teto escuro, tentando imaginar o que teria acontecido naquela noite em que fugimos. Meu pai a teria machucado, a teria trancado dentro de casa para que nunca mais saísse, ela estaria viva. Tentava não chorar na frente de Carmela, mas algumas noites não conseguia. No convento, ela era apenas mais uma menina. Não existia passado ali dentro. As freiras nos chamavam de filhas de Deus e nos davam tarefas diárias para manter a mente ocupada. Ajudávamos na cozinha, no jardim, no refeitório. Era uma rotina simples, mas eu não queria rotina. Eu queria minha mãe. Uma tarde, enquanto ajudava a dobrar lençóis no pátio, ouvi o som de passos apressados. Levantei a cabeça e vi Dona Marlene conversando com uma das freiras perto do portão de ferro. Meu coração acelerou. Joguei os lençóis de qualquer jeito sobre a mesa e corri para lá, sentindo o estômago revirar. Alguma notícia? Perguntei com a voz mais ansiosa do que deveria. Dona Marlene me olhou com uma mistura de pena e preocupação. O povo está comentando, disse, baixando o tom de voz. Seu pai está procurando por eles. Minha pele se arrepiou completamente. Como assim? Suspirou como se estivesse pesando as palavras antes de me contar. Ele está perguntando sobre o bairro. Diz que a mulher dele desapareceu e que as filhas estão perdidas por aí, mas ninguém diz nada. Todos fingem que não sabem. Senti um gosto amargo na boca e minha mãe hesitou. E isso foi pior do que qualquer resposta. Não sei, menina. Ninguém a viu. Meu peito afundou. A freira ao lado de Dona Marlene olhou para mim com uma expressão séria. Você está segura aqui? Ele não vai te encontrar. Queria acreditar nessas palavras, mas nada parecia certo. Aquela noite não consegui dormir. Cada voz distante parecia anunciar o pior. Não podia esperar. Não podia ficar ali sem saber o que tinha acontecido com a minha mãe. Então tomei uma decisão. Voltaria. Não para casa, mas perto. Precisava saber, precisava ver com os próprios olhos se a mamãe ainda estava viva, mas para isso teria que sair sem que ninguém percebesse. E eu sabia que essa poderia ser a decisão mais perigosa da minha vida. A decisão de voltar me corroía por dentro desde a primeira noite no convento. Sabia que não podia ficar ali sem saber o que tinha acontecido com a minha mãe. Mas entre querer e fazer havia um abismo, um medo tão grande que me fazia tremer só de pensar nisso. Se meu pai ainda estivesse na cidade, se ainda estivesse nos procurando, o risco era enorme. Se eu me encontrasse, eu sabia o que aconteceria. Mas o que me matava por dentro era a incerteza. Minha mãe estava viva, ele a trancou dentro de casa, ela conseguiu escapar. Ninguém dizia nada. As freiras faziam orações para que Deus nos desse forças, mas o silêncio sobre minha mãe era como um grito dentro da minha cabeça. Precisava ir, mas não podia levar Carmela. Se algo me acontecesse, pelo menos ela estaria segura. Já tinha visto do que meu pai era capaz de fazer com uma menina indefesa. Jamais permitiria que a machucasse de novo. Então, naquela meia-noite, quando as luzes do convento já haviam se apagado e o único som era o canto distante de algum grilo escondido no jardim, levantei-me devagar da cama. Carmela dormia profundamente ao meu lado, agarrada ao travesseiro como se fosse um escudo. Olhei para ela por um tempo, memorizando cada detalhe de seu rosto infantil, e então me levantei com todo o cuidado do mundo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que alguém o ouviria. Saí do quarto sem fazer barulho, caminhando pelo corredor escuro, sentindo meus pés gelados no chão de pedra. O convento era silencioso. As freiras dormiam em seus aposentos e a única vela acesa tremeluzia na capela junto ao pátio. Aproximei-me do portão devagar, cada passo um teste para o meu próprio medo. E então, no momento em que coloquei as mãos no ferro frio do portão, uma voz soou atrás de mim. Onde você acha que vai, menina? Meu corpo inteiro congelou.
Virei-me lentamente e vi a freira de olhos fundos e véu escuro, olhando para mim com um olhar firme. Meu coração parecia prestes a explodir. Preciso ver minha mãe, disse em voz baixa, quase suplicante. Ela me olhou por um momento que pareceu uma eternidade. Depois suspirou. Você quer morrer? Senti meu estômago afundar. Não queria morrer, mas o que era continuar viva sem saber da minha mãe? Não respondi. Só segurei o portão com mais força, como se pudesse me convencer de que estava fazendo certo. A freira deu um passo à frente, os olhos ainda fixos em mim. Você sabe que ele ainda está por aí, não é? Assenti lentamente. Ela suspirou novamente, cruzando os braços sobre o hábito negro. Então, vá. Mas se ele te pegar, não diga que não te avisamos. O impacto percorreu meu corpo. Ela estava me deixando ir. Não perguntei 2 vezes. Empurrei o portão devagar e saí para a rua deserta, sentindo o frio da madrugada me envolver por completo. As ruas estavam vazias e cada sombra parecia um espectro à espreita. Meu coração martelava contra o peito, mas minhas pernas se moviam sozinhas. Eu conhecia o caminho. A cidade era pequena e minha casa ficava além do mercado. Depois da praça, no início do caminho de terra, passei pelas casas fechadas, sentindo o cheiro da umidade da madrugada, misturado com o aroma distante da fumaça de lenha. Quanto mais me aproximava, mais o pavor se infiltrava em cada célula do meu corpo. E se eu o encontrasse primeiro, e se ele já soubesse onde eu estava? E se for minha mãe? Sacudi a cabeça, expulsando os pensamentos ruins. Tinha que ir até o fim. O céu começava a clarear quando finalmente vi minha casa ou o que restava dela. A cerca estava caída, o portão aberto, uma das janelas quebrada. Parei no meio do caminho sentindo o terror me consumir. O que tinha acontecido aqui? Meu peito subia e descia em respirações rápidas e desesperadas. Dei um passo, depois outro. Quando cruzei o pátio, percebi que a casa estava vazia. O chão coberto de fragmentos de vidro, os móveis virados, um cheiro de álcool e umidade impregnado no ar. Minha mãe não estava lá e meu pai também não. Meu corpo tremia. Onde estavam? O que ele tinha feito com ela? Aproximei-me da cama onde minha mãe costumava dormir e vi algo que me deixou sem fôlego. Um pedaço de tecido florido pendurado em um prego na parede. Conhecia aquele tecido. Era do vestido que minha mãe usou na noite em que fugimos. Minha garganta apertou. Ela esteve aqui. Ele tinha tentado fugir e algo deu errado. Houve um barulho. Passos no caminho. Meu coração disparou. A única coisa que fiz foi me encolher no canto do quarto tentando me esconder, tentando desaparecer. Os passos se aproximaram e então uma voz baixa, quase um sussurro. Filha, meus olhos encheram-se de lágrimas antes mesmo de eu virar o rosto. Minha mãe estava lá, ferida, mas viva. Minha mãe estava lá, mas não era a mesma. Seus pés descalços estavam sujos de terra, o vestido rasgado em alguns pontos, o cabelo desgrenhado como se tivesse corrido por dias sem descanso. Seu rosto estava magro, a pele pálida, os olhos fundos e cheios de um cansaço que ia além do físico, mas o que mais doía era a marca roxa em sua bochecha. Ela ficou parada na porta, olhando para mim como se não acreditasse no que via, como se eu fosse um fantasma. Minhas labios tremoram. Mommy. Foi tudo o que consegui dizer antes de correr para os braços dele. Ela me apertou contra o peito e foi só ali, naquele instante, que senti o peso de tudo o que havia acontecido. Eu estava fugindo há dias, carregando medo nos ombros, tentando ser forte por Carmela, por mim, por ela, mas agora, nos braços da minha mãe, toda a força se desfez. Chorei. Chorei como uma menina que passou muito tempo sem consolo. Senti suas mãos segurando minha cabeça, seus dedos finos e trêmulos. Pensei que as tinha perdido. Sua voz saiu baixa, rouca. Ela apoiou o rosto no meu cabelo e percebi que ela também estava chorando. Abracei minha mãe ainda mais forte, com medo de que ela desaparecesse. Procurei por você, murmurei entre soluços. Esperamos por você, mas você não apareceu. Respirou fundo, seu corpo frágil tremendo em meus braços. Eu tentei, filha, eu tentei. Afastei-me um pouco para olhá-la. Seu rosto estava manchado de lágrimas e terra. O que aconteceu? Ela mordeu os lábios, desviando os olhos para o chão.
Ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Ele me pegou, disse. Finalmente. Meu estômago revirou. Depois que eles fugiram, ele percebeu, enlouqueceu, me bateu, me trancou no quarto. Ele dizia que iria atrás de vocês, que as encontraria mesmo que fosse no inferno. Passou os dedos pelo rosto como se tentasse apagar as lembranças. Não podia fazer nada. Fiquei trancada por dias, sem saber de vocês, sem saber se tinham conseguido escapar. Como você escapou? Perguntei com a voz embargada. Ela suspirou, os olhos vidrados fixos em algum ponto do passado. Ele bebeu mais do que o normal e adormeceu no sofá. Eu sabia que era minha única chance. Respirou fundo antes de continuar. Peguei as poucas coisas que consegui carregar e saí pela janela. Meu coração batia acelerado. E ele continua nos procurando. Suas palavras trouxeram um frio cortante à minha espinha. Não vai parar até nos encontrar. Ele me olhou nos olhos e eu vi ali algo que nunca tinha visto antes. Determinacao. Minha mãe, aquela mulher que passou anos encolhendo-se sob os gritos do meu pai, que abaixava a cabeça cada vez que ele entrava em casa, agora tinha fogo nos olhos. Mas ele nunca mais nos machucará. Foi a primeira vez que ouvi minha mãe dizer algo assim e foi a primeira vez que acreditei que poderíamos ter uma chance de realmente escapar. Ela segurou minhas mãos com força. Temos que encontrar Carmelas em ti. Mas antes que pudéssemos dar um passo fora daquela casa, ouvimos um barulho, um assovio longo. Meu sangue gelou. Conhecia Kvelsom. Era ele. Minha mãe arregalou muitos olhos. Não pensamos, apenas corremos pelo pátio, pela cerca derrubada, pelo caminho. O medo queimava nossos pulmões e o peso de nossa fuga parecia ainda maior agora. Ele estava perto e se nos encontrasse, sabíamos que não haveria uma segunda chance. O medo tinha um som. Era o som de nossas respirações ofegantes, dos pés descalços batendo contra a terra seca do caminho, dos galhos quebrando sob nossos passos desesperados. Mas o pior som era o que vinha atrás de nós. O assovio longo, arrastado, cortando a noite como uma navalha. Era ele. E estava perto. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que os dedos dela cravaram na minha pele. Seu corpo tremia, mas suas pernas não paravam. Corria como se nossa vida dependesse disso, e dependia. O coração batia forte no peito, no pescoço, nas têmporas. A respiração queimava nos pulmões. O suor escorria pela minha testa, misturando-se com a poeira que se levantava do chão seco. Minha mãe olhou para os lados tentando encontrar um caminho, um esconderijo, qualquer coisa que nos desse uma chance, mas estávamos na estrada aberta. Se ele nos visse, não teríamos para onde correr. Já podia sentir sua presença atrás de nós, mesmo sem olhar. O cheiro da tequila, o peso da sua sombra. Estava nos casando. Minha mãe me puxou para o lado e entramos por um caminho no meio da vegetação. Os arbustos baixos nos arranhavam, os espinhos dos cactos cortavam nossos tornozelos, mas nada disso importava. Precisávamos desaparecer. O barulho dos nossos passos era abafado pelo mato. Só ouvíamos o farfalhar das folhas, os grilos cantando ao longe, o eco de nossas respirações curtas e desesperadas. E então o que mais temíamos, o barulho de passos atrás de nós, pesados, muito fortes para ser o vento. Minha mãe parou abruptamente, puxando-me para trás de uma árvore grossa. Ele colocou a mão sobre minha boca, abafando qualquer som que eu pudesse fazer. Eu tremia da cabeça aos pés. O cheiro do mato misturado com o nosso suor me dava náuseas, mas eu não conseguia me mover. A noite parecia ter parado. Os segundos arrastavam-se como se fossem horas e então ele falou. Sei que eles estão aqui. Minha pele gelou. Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. Não adianta correr, mulher. Você acha que pode se esconder de mim? Minha mãe fechou os olhos com força, os lábios apertados até ficarem brancos. Ele estava tão perto que podíamos ouvi-lo respirar. Eu te dei tudo. Eu te dei casa, comida, minhas filhas. Senti um nó apertado na garganta. Ele não via nada de errado. Não via o monstro que era. Sua voz ficou mais dura. Só quero o que é meu. Minha mãe tremeu ao meu lado. O ódio em seu rosto era evidente, mas sabíamos que não podíamos enfrentá-lo. Se nos encontrasse,
Tudo terminaria ali. A floresta estava escura e ele caminhava devagar, como se estivesse saboreando a casa. O ruído dos seus passos ia e vinha, como se estivesse perto, mas ao mesmo tempo longe. Minha mãe apertou meu ombro. Cor. Minha cabeça virou para ela, os olhos bem abertos. O quê? Agora ela me empurrou para o outro lado da trilha. Antes que eu pudesse reagir, ela saiu na direção oposta, quebrando galhos de propósito, criando uma distração, atraindo a atenção dele para longe de mim. O medo me atravessou como uma faca afiada. Não, sussurrei. Mas minha mãe não parou. Saiu correndo entre os arbustos, fazendo barulho, chamando a atenção dela para afastá-la de mim. Ele correu atrás dela e o barulho de seus passos pesados se afastou. Fiquei ali encolhida atrás da árvore com o coração disparado, os olhos cegos pelas lágrimas. Minha mãe me havia salvado. Mas e se ele a pegasse? A desesperação crescia dentro de mim. Eu tinha que sair dali. Eu tinha que encontrar Carmela. Eu tinha que acreditar que minha mãe conseguiria escapar. Então corri desta vez sozinha, sem olhar para trás. Sem saber se minha mãe conseguiria escapar dele, mas com uma única certeza. Ele nunca mais me pegaria. Cheguei ao convento exausta, batendo no portão quase sem forças. A freira me deixou entrar e quando contei que minha mãe estava lá fora com ele, o rosto dela empalideceu. Mandaram buscar ajuda. Passei as horas mais longas da minha vida esperando com Carmela dormindo, sem saber o que estava acontecendo. Quando as primeiras luzes do amanhecer entraram pelas janelas do convento, ouvi vozes no pátio. Levantei-me tremendo e corri para lá. Minha mãe estava lá, sustentada por 2 homens, fraca mas viva. Minha mãe estava lá. Nunca me contou exatamente o que aconteceu naquela noite na floresta, como conseguiu escapar dela. Mas quando a abracei senti que algo havia mudado nela. Havia uma força nova, um brilho de determinação que eu nunca tinha visto antes. Nos dias seguintes tomamos uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Iríamos para a cidade, longe, onde ele não pudesse nos encontrar. As freiras conseguiram passagens para nós e uma família na capital que nos daria trabalho e abrigo. No dia em que deixamos a vila, olhei para trás uma última vez. Não sentia tristeza nem medo, apenas um alívio profundo. Estávamos finalement livres. Muitos anos se passaram desde então. Carmela cresceu, casou-se, teve seus próprios filhos. Minha mãe viveu para ver seus netos, para envelhecer com paz e sem medo. E eu aprendi que às vezes a liberdade custa tudo, mas vale cada sacrifício. Agora sou uma idosa de 78 anos com rugas no rosto e mãos marcadas pelo tempo. As pessoas me veem como Dona Lupita, a avó tranquila que faz café forte e conta histórias para os netos. Mas o que ninguém sabe é que essa tranquilidade foi conquistada. Lutei para estar aqui. Lutei para sobreviver e hoje, olhando para trás, só tenho uma certeza. Nunca mais tive medo. Nunca mais soubemos do meu pai. O monstro que dominou minha infância se desvaneceu na noite como um pesadelo ao despertar. Às vezes penso nele, não com ódio, mas com pena. Pena pelo homem que nunca entendeu que o amor não se impõe com medo, que uma família não se constrói com dor. O que aprendi ao longo desses anos é que a liberdade não é apenas um lugar seguro para viver. A verdadeira liberdade está dentro de nós, na capacidade de quebrar as correntes do medo, de olhar para frente sem que o passado nos persiga como uma sombra. Conto esta história não para inspirar pena, mas para que saibam que sempre, sempre há uma saída, para que cada mulher, cada criança que sofre em silêncio saiba que merece algo melhor, que pode lutar, que pode escapar. Eu tinha 12 anos quando decidi que não aceitaria viver com medo. Minha mãe era uma mulher destruída que encontrou seu valor no momento mais sombrio. Carmela era apenas uma criança que teve que curar feridas que nenhuma criança deveria ter. Os 3 escapamos, os 3 sobrevivemos, os 3 nos reconstruímos. E se lhes conto esta história hoje, é porque há dores que precisam ser expostas para que nunca mais se repitam, para que nenhuma outra menina tenha que fugir no meio da noite, para que nenhuma outra mulher tenha que escolher entre a sua vida e a das suas filhas, para que o silêncio não seja mais cúmplice da violência. Esta é a minha história, a história de como nos salvamos. Se estiverem passando por algo parecido, lembrem-se das minhas palavras. A saída,
Há um amanhã sem medo e vale a pena lutar por ele. Obrigado por me ouvirem e se esta história tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo.